Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 98 é a Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, como estávamos comentando no vídeo anterior, muitas pessoas podem até achar estranho o direito de todo mundo. É o direito do ser em processo de evolução, que nós respeitamos. Mas nós não podemos nos deter onde as pessoas também se detêm. De forma nenhuma. Nós temos que dizer, nós temos que procurar esclarecer as pessoas à luz da doutrina dos espíritos. Repetindo, nós não podemos nos deter onde as pessoas se detêm. Eu não tenho afinidade com determinada ciência. Não tem problema nenhum. Você não tem afinidade nesta existência. Mas nós não podemos nos esquecer da imortalidade da alma. Se você não tem afinidade nesta existência, tenha certeza de que você, nas próximas existências, você tomará conhecimento dessas ciências. Porque faz parte da evolução. Faz parte da evolução. Imaginemos, como dissemos, Allan Kardec, que as estudou todas. Ciências exatas, ciências linguísticas, artes, e por aí vai. Tudo. Para se chegar aos fatos, é preciso estudar. Espiritismo não é chegar em uma casa espírita com todo respeito. Eu pensava assim. Mas espiritismo não é chegar e ali sentar e receber espírito. Espiritismo é a autoevangelização, é o conhecimento de si próprio. Eu tenho que me conhecer. E a doutrina dos espíritos, essa oportunidade me dá. Eu tenho que me integrar com o universo, com os universos e com todas as dimensões. Isso são leis do Criador. Então, a partir do momento que eu tudo estudo, a partir do momento que eu parte de tudo aprendo, terei condições de auxiliar o meu próximo. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse isso. Aí você pode me dizer assim, mas você não está tratando a respeito do conteúdo da questão de número 29? É lógico que sim. Porque Jesus mesmo nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Agora, nós já esclarecemos isso. Como? De que forma? Amar o meu próximo. Se eu desconheço os desígnios das leis de Deus. Se eu me desconheço. Agora, como eu consigo me conhecer? Estudando os desígnios das leis do Criador. E onde eu posso
buscar esse conhecimento? Através das ciências, através das leis do Criador, através da natureza divina. Mas não basta, é preciso ter conhecimento do Espiritismo. Então quer dizer que não basta eu apenas estudar as 5 obras básicas e outras obras assim condizentes. Não basta. É um conjunto, é uma associação. Aqueles que se contentam apenas com as obras básicas, tá bom demais. Tá bom demais. Mas não podemos nos esquecer que o tempo que nós desperdiçamos, o tempo que nós perdemos, respondemos. Porque isso nos causa prejuízo na evolução. Então, mediante esse insignificante comentário, esclarecimento, nós vamos dar sequência aqui. Então, olha só para você ver. O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade os sistemas utópicos. O que seria utópicos? O fantástico, o fantasioso, tudo aquilo que podemos dizer assim, o místico, o maravilhoso. Façamos uma outra análise. O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar. Então, observemos bem que as pessoas sábias, as pessoas cultas, os seres, se é que podemos usar esse termo, racional, esses seres, eles conseguem separar, né? O maravilhoso, o fantástico, o fantasioso. Então, usando-se esses termos, percebemos aí que dificilmente a pessoa é mistificada, porque ele mesmo, ele consegue separar o joio do trigo. Ele mesmo. Se às vezes as pessoas são mistificadas, é porque as pessoas não estudam. E se as pessoas não estudam, é óbvio que elas não conseguem separar o joio do trigo. E se a pessoa não consegue separar o joio do trigo, é óbvio que elas são enganadas constantemente. Mas não só na questão espiritual, não.
em todas as áreas científicas existentes na Terra. Tudo aquilo que disser uma ciência, a pessoa que não detém conhecimento suficiente a respeito da tal ciência, ele crê. E depois, com o tempo, desmorona aquele castelo. Por que castelo? Porque no princípio, quase sempre, as pessoas se apaixonam pelo castelo. As pessoas quase sempre se apaixonam pelo castelo. É um castelo? É. Elas se apaixonam pelo castelo. Quase sempre pelo nome. Porque ela não percebe cegamente uma grande miopia, uma grande letargia em sua mente, leva a um estado de cegueira, que é a miopia, e ela não consegue perceber que aquele castelo possui mofo, possui rachadura, que aquele castelo num dado momento, ele pode se desmoronar. Mas, pensando da seguinte forma, a pessoa se apaixona pelo castelo, pelo fato, expressão, pelo fato de ser um castelo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas ele não percebe que mais cedo ou mais tarde aquele castelo desmorona, ou pode vir a desmoronar. Só depois que o castelo desmorona é que a pessoa para raciocinar. Depois que ele desmorona, que a pessoa para raciocinar, aí vem as frustrações, vem as decepções. Isso em todos os sentidos. Nós não estamos tratando de questões espirituais apenas, e sim generalizando tudo que ocorre com a humanidade em processo de evolução, principalmente no mundo de provas e de expiações. Então é preciso bom senso, é preciso prudência, é preciso responsabilidade, é preciso caráter, é preciso moral, é preciso disciplina. Não se brinca. Não se brinca, não se deve brincar. Porque mais cedo ou mais tarde, nesta existência ou nas outras existências, o castelo se desmorona. E depois não adianta. Não adianta permitir a frustração, a decepção. Mas é assim que quase sempre acontece. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. É verdade. As ciências, elas tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Por quê?
Porque as ciências só conseguem revelar algumas leis porque as ciências, elas vivem, elas encontram-se subordinadas aos sistemas do homem. Por isso, uma miopia, uma letargia imensa que não permite elas avançar um pouco mais. Tanto é que, com todo respeito ao termo, aponte-nos uma ciência no plano terra, a não ser o Espiritismo, que nos confirma a imortalidade da alma, que nos confirma o perispírito, o espírito. Nos aponte uma ciência que nos esclarece os porquês e também as desigualdades socioeconômicas e, por que não, psíquico também. Apenas a ciência espírita. Residindo aí, até então aí, por isso, residindo-se aí em todas as ciências, um processo que as leva a subordinadas aos sistemas, porque é inadmissível na Terra determinadas ciências que dessecam cadáveres humanos, que dessecam a massa encefálica à procura da inteligência. Enquanto o Espiritismo, na condição de ciência divina, nos revela que a inteligência, ela não reside no corpo humano, e sim na alma, no espírito. Deixando-se o corpo físico, aquilo que os atributos que acompanhava a alma, que acompanhava aquele espírito, com ele retorna à erraticidade, permanecendo nada naquele corpo físico. Então, nesse sentido, é que todas as ciências são falhas. Nesse sentido que todas as ciências são capengas. Nesse sentido que todas as ciências são pobres, necessárias, devido ao nível evolutivo do ser em processo de evolução neste mundo de provas e expiações. Mas, como dissemos no início, nós não podemos nos deter-se onde todas as ciências se detêm. Nós não podemos concordar com todas as ciências que, pelo o motivo de presas a sistemas humanos, a sistemas de etnias, de castas,
nós não podemos, nós não devemos admitir. Por isso, abjuras, de forma alguma. De forma alguma. Se eu tenho conhecimento que coordena tudo aquilo ali, dizer ali que não tenho conhecimento é mentir para a minha própria consciência. E a pessoa, a partir do momento que ela mente para si mesma, preferível pedir para Deus a desintegrar no universo, deixando-se de existir. É óbvio. Então, o Espiritismo revela outras ciências, né? Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões. Todas são indispensáveis, mas é preciso separar o joio do trigo, com bom senso, porque todo aquele que não separa o joio do trigo, ele se transforma num fanático. E todo fanático não passa-se de um doente, todo fanático não passa-se de um obsidiado. Quando não consegue raciocinar, vamos ficar por isso. Desde Confúcio e Buda até o cristianismo, quanto à teologia, todos, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesmo. Todas as ciências, elas vivem em conflito consigo mesmas. Todas. Todas as ciências detêm no âmago as divergências. Elas brigam entre si. Porque o que hoje elas afirmam, amanhã elas têm que voltar atrás. Porque elas fazem parte da lei mutável. Enquanto as leis divinas, através da doutrina dos espíritos, do espiritismo, são leis imutáveis. Quer dizer, não mudam. As leis de Deus nunca que muda, nunca que passa por mudanças. O homem, devido à sua ignorância, ele até que tenta mudar as leis de Deus na Terra para que fique assim mais confortável a sua situação. Mas enquanto na Terra, porque perante a providência divina, as leis de Deus não se mudam. O homem pode tentar mudá-las na Terra, como fizeram com o cristianismo, mas aí vem Hipólito e Leão Derizar de Rivail, abrindo as portas ao cristianismo redivivo. Então não adiantou nada
aquilo que eles modificaram de 2000 anos atrás até 1857. Não adiantou nada, porque Hipólito Leão Denis Rivail, ele veio e novamente trouxe-nos a lume aquilo que o Cristo havia dito há 2000 anos atrás. E muito mais que teria que ser dito, que só a partir daquele momento que conseguiríamos compreender, entender. Então, prevalece as leis divinas ou as leis humanas? Por mais necessárias que são as leis humanas, mas desde que as leis humanas obedeça, respeite as leis de Deus. Porque ele encontra-se subjugado às leis do Criador. Se ele não sabe, que fique sabendo. Essa é uma questão de respeito ao Criador. Vamos ao próximo vídeo.